Gênese no lar. Mais um evangelho para o coração. Manhã de bênçãos, de oração, de reflexão em torno do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, lucificado pela doutrina espírita. Agradecemos aos benfeitores por essa oportunidade de nos reunirmos na casa de Kardec e Amélie Baudet, a FEAC, fundada há 13 anos, oportunizando amizade, estudo, convivência fraternal, sugerindo as terapêuticas que favoreçam, que possam atender às diversas necessidades que apresentamos, sob o ponto de vista físico, moral, espiritual. Ser bendito, Senhor, nesta manhã. Agradecemos pelo tema que Gênese no lar vai trazer para os nossos corações. Vamos hoje trabalhar mediunidade esclarecida. Olha que beleza, pessoal. Então esperamos que todos estejamos unidos no mesmo propósito. Vamos abrir o nosso encontro lembrando das palavras de Jesus publicada por Allan Kardec na abertura da obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Obrigado, Jesus, por estas palavras. Pessoal, amiga, amigo, nós vamos dar continuidade àquele trabalho com Kardec. Estamos estudando e tem nos auxiliado tanto aspectos da doutrina espírita e do Evangelho. Atualmente nós estamos trabalhando com o capítulo 18, o livro A Gênese, Milagre e as Predições segundo o Espiritismo, que tem como título Os Tempos São Chegados. Para quem está chegando a primeira vez, esse capítulo inicia-se com a seguinte frase de Kardec: somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Regeneração, ou gerar a humanidade do futuro sobre novas bases. É uma promessa feita por Jesus e graças a Deus estamos tendo a oportunidade de viver essa era. Pessoal, nós trabalhamos no último encontro com o item 23. Em síntese, o Espiritismo, âncora de salvação, o Espiritismo, suprema consolação. Hoje, nós vamos trazer o item 24. Esse tópico não se encontra na Gênese mais popularizada, que mais circula pelo mundo, que é a 5ª edição, que é igual à 8ª. Nós vamos trazer o texto da 4ª edição da Gênese. Observem que esse texto foi suprimido. Embora essa matéria tenha sido publicada anteriormente na Revista Espírita de 1866. Então, se vocês quiserem comparar, vale. Até como dica de estudo. E pode ser que a gente fale alguma coisa sobre. Vamos lá. Vamos fazer a leitura direto. Item 24. Dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau. Mas muitos têm, por intuição,
o germe das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar. Então, eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão com empenho a iniciativa da maioria. Bom, são 2 parágrafos esse tópico. Se vocês me permitem, pequeno comentário sobre essa abertura. Então, nós lembramos que em vários trechos da codificação espírita, da própria revista espírita, nós vamos aprender com Kardec que a humanidade se divide em alguns grupos. Em síntese, os que estão já entrando numa relação direta com o futuro da humanidade, sob o ponto de vista da vivência no agora. São aqueles que estão despertando a consciência e se esforçando para domar as más inclinações, viver nas linhas cristãs, ou seja, dos postulados de Jesus. Caridade, fé raciocinada, um estudo continuado de si mesmos, para compreendendo, dominando e transformando a si mesmos. Existe aquele grupo dos que estão nas faixas, vamos dizer assim, naturais. Reencarnam, desencarnam, pagam impostos, procriam, alimentam, trabalham, desenvolvem ciência, dialogam em todos os setores e vivendo sobre o guante das expiações, que são marcas do passado que precisam ser reparadas. Dentro desse grupo, obviamente que há subdivisões que vão numa escala infinita. Nós não queremos ter a presunção de entrar nesse mérito. E existe também o grupo dos espíritos mais infantis, vamos falar assim, com todo respeito. São aqueles que estão dando os primeiros passos, que ainda podem ser considerados imaturos para muitos assuntos, que esse grupo, que é o mais expressivo, o grupo do meio, já entram nesse sendal de preparação para aquele primeiro grupo que eu citei. Então, em espiritismo, sob o ponto de vista individual, nós somos chamados a refletir assim, que nós estamos na Terra para desenvolver uma faculdade, uma virtude, chamada empatia. Essa empatia é o que ela remonta às nossas relações. Então, nós relacionamos com os superiores, com os iguais e com os inferiores. Quando a gente começa a adquirir habilidade nesse sentido, nós vamos nos harmonizando conosco mesmo. Olha que legal. Com os superiores, a eles respeito, honra, glória e aprendizado. Porque são amorosos, cuidam da gente, nos ensinam. São os chamados anjos guardiões. Os espíritos superiores estão numa escala acima, beleza? E temos com isso a oportunidade de trabalhar essa virtude da empatia. Nós temos que nos esforçar para colocar-se no lugar deles. Como assim? Eles não estão cuidando da gente? Então vamos nos colocar na posição deles para que a gente possa favorecer o atendimento deles para conosco. E aprendermos também para vivenciar a empatia com os inferiores, que necessitam de cuidados. O pai para com o filho, a mãe para com a filha. Ou seja, conselhos, ajuda, certo? E com os iguais, compartilhando experiências. Então a empatia passa por aí, ok? Então, Kardec está falando, voltando ao texto, que quando estudamos regeneração, a humanidade está madura, entenda-se bem, madura, se a gente for analisar sob o ponto de vista geral. Então tem conquistas
por exemplo, tecnológicas, que fazem parte dos 3 grupos, pois todos vão se beneficiar com isso. Ficou claro? Então você tem a internet. No ambiente virtual você tem espírito superior, tem os iguais e tem os inferiores. Certo? Bom, agora Kardec vai falar de um outro grupo, que na verdade é uma faceta que se torna caracterizado por imperfeições e impedimentos. Vamos lá? Ele diz assim: há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias. Então agora ele vai trabalhar o grupo que é refratário às ideias, aos conceitos, que apontam o futuro da humanidade sob o ponto de vista que nos importa: moral, espiritual. Certo? Vamos entender por quê. Mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão, pelo menos nesta existência. Em alguns casos, de boa fé, por convicção, outros interesses. Então ele está dizendo dos refratários que não necessariamente são espíritos maus, mas porque têm as suas crenças, convicções particulares ou interesses outros, mas são refratários, certo? São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão. Pois o bem geral importa menos que o seu bem pessoal. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária. Ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Entre outras palavras, fechados em si mesmo. A proposta moral, ela nos causa desafios, né? Então é melhor você falar assim: vou mexer com isso não, isso vai dar trabalho. O diálogo moral fala de virtude. Um exemplo: não fazer ao outro que gostaria que o outro não te fizesse. Eu não estou muito interessado nisso não. Porque se eu não driblar aqui, não tiver o meu ganho, como é que vai ser o meu gozo? Então eu vou trabalhar para manter isso aqui. Depois, isso é papo de religioso, ou isso é moralismo barato. Não vou entrar nessa senda não. Isso é coisa de louco. Isso é para quem não tem o que fazer. Já escutaram expressões assim? Pois bem, estou dando só uma ideia. Porque, na verdade, Kardec está dizendo sobre aquilo que causa transtorno. Todas as ideias progressivas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas. E, por isso, dedicam a elas um ódio implacável e lhe fazem uma guerra obstinada. Bom, aí o caldo engrossou, como eu falo aqui em Minas Gerais. O caldo engrossa quando o assunto passa a ser um ódio implacável. Ódio implacável é a expressão. Repetindo para fixar. Que vai apresentar uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas. Ideias progressistas, gente, vamos esclarecer. Ideias progressistas, o nosso diálogo é sobre as leis morais, leis divinas. Porque o progresso
o progresso no mundo material nem sempre dialoga com o progresso moral. Certo? Então, cuidado com as expressões que alguns tomam para si para divulgar ideologias que corrompem costumes ou caráter. Essa palavra progressista está sendo muito utilizada atualmente, revestida por interesses ideológicos. Eu estou repetindo porque nós temos um desafio. E eu me recordo de João Batista quando afirmara: voz do que clama no deserto, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista alertou o sistema na época. Ele mandava um recado com muita autoridade moral, que não é o nosso caso, para Herodes, o rei corrupto, dissoluto. Vivia um problema moral com seu próprio irmão, adultério. Vocês conhecem essa história? Pesquisem no Google. Mas não era só isso. Ele era arbitrário. O povo sofria com a sua regência. Então, João Batista estava dizendo assim: aqueles que ocupam os postos diretivos possuem uma responsabilidade não só sob o ponto de vista material, mas moral, espiritual, uma vez que Herodes também representava a religião mosaica, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Compreenderam? Então, João Batista foi muito firme. Nós não temos esse papel de sermos firmes como personas e aprendemos com os espíritos, pela própria mediunidade segura, nobre, evangelizada de Chico Xavier, que oferece um manancial de ensinamentos, que os espíritos superiores não estão interessados nos assuntos que são dos homens. Então, espírita não está no cenáculo espírita para ficar dialogando com os governos temporais. O símbolo de João Batista é para o cristão que ocupa estes encargos. Pois temos Herodes dentro da gente, temos Pilatos dentro da gente, temos César dentro da gente. E precisamos de cuidar destes. E o diálogo, repito, é moral. Aqueles que estão lá fora, se ouvem a mensagem, compete a eles aproveitar ou não. Uma vez que o recado é para toda a humanidade. Fiz-me claro? Então, com isso, eu esclareço ao nosso público que quando usamos algumas expressões mais assertivas, mais firmes, não é para com um terceiro, porque não estamos afrontando ninguém. Druso, Aulus, Calderaro, Asclépios, os mentores que foram questionados por André Luiz em todas as obras, demonstram que a luz não combate a treva. É o contrário. É a treva que se sente incomodada e articula para fomentar uma guerra silenciosa ou bastante propagada. Mas vamos continuar. São inteligentes o suficiente para ver no espiritismo auxiliar das ideias progressistas e dos elementos de transformação que temem. E por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Caso o julgasse sem valor e sem importância, não se preocupariam com ele. Nós já o dissemos em outro lugar.
Gente, anota essa frase. Essa frase ela é um dístico que deveria estar esculpido na nossa consciência, nas casas espíritas, nas nossas atividades mediúnicas. Quanto mais uma ideia grandiosa, mais encontra adversários. E pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Vocês se recordam, em temas anteriores, quando eu falei que o item 20º, que falava do espiritismo filosófico e não um espiritismo ridículo, foi retirado? Esse item 24 também foi retirado. Tem pessoas que discutem se foi Kardec ou não que tirou esses textos. Eu não quero emitir um juízo de valor, porque eu não tenho qualquer interesse de influenciar ninguém. Mas a minha opinião é que não foi Kardec que tirou esses dois textos, pois eles são muito robustos, eles foram muito bem escritos, e eles estão posicionados numa sequência lógica tão exuberante. E como hoje nós conhecemos um pouco da história, em 1964, o espiritismo começou a sofrer um ataque feroz, que nasceu dentro do próprio meio dos espíritas da época. Porque a ideia era confundir, era atacar a moral, era questionar os pontos fundamentais, porque o espiritismo começou a tomar uma dimensão, o corpo doutrinário foi se tornando tão imponente que naturalmente os ataques eles tinham que acontecer para tentar impedir que essa doutrina se estabelecesse, porque lembram que foi lido ontem o Espiritismo, âncora de salvação e a suprema consolação. Esses ataques ao Espiritismo não partiram só dos encarnados. Uma arquitetura muito bem elaborada no mundo espiritual, por parte de clérigos religiosos que sentiam ameaçados as suas doutrinas, por parte dos espíritos que nas trevas manipulam os homens para que a ignorância continue dando poder a poucos, manipular as massas. Então impede a escola de funcionar, que a verdade se propague. Compreenderam? E que as pessoas, não tendo conhecimento, sendo manipuladas, joguetes, espíritos cobradores, face ao passado de cada indivíduo que tem comprometimentos, naturalmente a cobrança se faz mais inteligente, mais tecnicamente, levando indivíduos a um cárcere psicológico e espiritual, danos seríssimos, obsessões em vários níveis. Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Essa expressão, que é usada em vários setores, ela é uma das frases mais extraordinárias que a filosofia já apresentou para o homem. Conheça a verdade te liberta. O que mais mata no mundo, eu defendo essa tese. Aí é eu e minha opinião insignificante, que o que mais mata no mundo é a ignorância. Porque é a ignorância que gera o próprio egoísmo, que é a chaga. Então, quando se descobre, e nem sempre a descoberta se dá de uma forma simples, geralmente é salpicada pela dor, o indivíduo cai em si. Então é muito bom que ninguém saiba. Então o espiritismo foi atacado. E, em tese, houve vitórias.
pois o espiritismo caiu numa malha da ignorância, da ilusão, e ele foi sucateado durante muito tempo. Ele cresceu, por exemplo, no Brasil, com uma dinâmica que a gente sabe hoje que foi necessária, mas, contudo, o espiritismo hoje, ele não é conhecido. Sabe-se que existe. Mas o próprio movimento espírita apresenta a superficialidade que a doutrina é divulgada e é vivenciada. Então eu me recordo da tarefa de Emmanuel e todos os espíritos que trabalharam seriamente no século XX, do início ao fim, dizendo: estudem Kardec, tragam Kardec, sinta Kardec, viva Kardec. A palavra Kardec, 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 parece uma coisa até, uma lavagem cerebral, né? Uma coisa assim para fixar, para fixar, para fixar. E, na verdade, hoje a gente entende que era para manter a pira acesa, para oferecer o espiritismo para a nova geração que chegará com mais maturidade, com mais compreensão, para fazer dessa ideia uma ideia que cresça como nós vimos ontem, que progrida como a humanidade está progredindo. Não é o espiritismo, doutrina, que está progredindo, ou que vai progredir, como Kardec trouxe no texto anterior. São os espíritas que progridem. Então, os espíritas dos primeiros tempos, do século XX, nós somos os espíritas do século XXI. Então, não adianta ficarmos enamorados pelo que os grandes vultos fizeram. Nós temos que trazer para o dia a dia e sermos os espíritas que temos a responsabilidade de levar a pira adiante, acesa, com dignidade, com nobreza. Por isso os médiuns somos todos que estamos sendo influenciados por este grupo que quer impedir a marcha ascensional. Quanto mais sensibilidade, quanto mais comprometimento, mais ataque o médium vai sofrer. Os médiuns do tempo de Kardec, a maioria se comprometeu e se desviou. A história hoje apresenta isso com muita clareza. E a equação, ela não foi nova para os tempos de Kardec, foi dos tempos de Jesus, e foi ele quem disse: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que trata do assunto. Por que Kardec ofereceu a reflexão? Para que a gente tomasse cuidado. Porque o encantamento com a verdade é uma coisa extraordinária. Mas ela sugere vaidades e ilusões. Então, quando eu deixo de dizer Kardec, Jesus, os Espíritos, está no texto, olha aqui, pessoal, e passa a ser eu acho, eu penso, eu. Dica: pula fora. Porque o campeonato da vaidade, a gente já sabe onde que ele deságua. Então, quando o médium começa a sair por aí, nos tempos atuais de internet, publicando o quê? Cadê o critério avaliativo? Cadê o grupo que trabalha junto? A arrogância no cenário diário de querer convencer as pessoas ao seu ponto de vista, ao seu modus operandi, são vaidades, 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 vaidades. O convite é para que a gente se esforce para destruir, para combater a chaga que é o egoísmo. Então, o médium que queira seguir adiante com passos seguros, ele não pode perder o foco.
E, se vocês me permitem, o foco principal é a virtude. O Espiritismo vem junto. Não fique só no Espiritismo, porque o Espiritismo é mais uma ciência. O médium que necessita e reconhece que os elementos fundamentais é o amor, a caridade e a fé raciocinada, ele começa a investir nos planos da humildade. Aprender sempre. Está sempre afeito a conselhos, a dicas. Então, caminhar sozinho já começa a ser um problema seríssimo, porque a nossa tendência é desconectar do Cristo. Médiuns esclarecidos é o nosso tema. Gente, nós estamos envolvidos por muitos espíritos. Espíritos interessados em que aprendamos o Espiritismo. Há outros que não. Então ele te faz dormir na hora do tema. Ele fomenta aquelas vibrações do antagonismo, da irritação. Ah lá, o mesmo papo todo dia. Como é que você aguenta? Aí daqui a pouco a gente está na sintonia e não tem isso claro. Os problemas de ordem material nós já sabemos. Internet cai. De novo para a reunião. Aquelas coisinhas, aquelas questiúnculas do dia a dia. E muitas vezes nós temos que suar sangue. Verter lágrimas. Para prosseguir. Porque só quem é beneficiado e tem o caráter, a hombridade, a dignidade de reconhecer que foi beneficiado, segue adiante. Gente, reconhecimento é uma das virtudes mais importantes para o médium, para o cristão. E veio um homem na terra que deu a vida por nós. Esse homem é Jesus. E eu vou trazer Kardec, que também deu a vida. Porque ele foi um espírito que reconheceu o que Jesus fez por ele. João Batista deu a vida. Perdeu a cabeça, né? E a gente está perdendo a cabeça hoje. Não por fixar no ideal, mas por se encantando com o cântico da sereia. Que é atraente, ela não é bela, porque beleza é outra coisa. Ela atrai, ela engoda, e a gente cede. Médiuns esclarecidos ou mediunidade esclarecida. Emmanuel fala sobre os espíritos perturbados, pois precisamos conhecê-los. Para que não sejamos e para que tenhamos caridade para com estes. É possível conhecê-los de perto. Livro Seara dos Médiuns. Surge quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados. Entre a negação e a revolta. Você pensou apenas no paciente psiquiátrico que está internado? Não, não, não. Loucos e desmemoriados. O desmemoriado dialoga com a ingratidão, com a perda do vínculo. E a revolta? São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico. E porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerram-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros, à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes.
abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carreiam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. São tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida que são eles, homens e mulheres que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno além da morte que hão aparecido no mundo, desde a aurora da razão no campo da humanidade. Antigamente, a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase que impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los. Por que Emmanuel fala em aliviar e socorrer? Ele não está dizendo condená-los. Podes, assim, vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Não te gabes. Aperta o cinto, viu, pessoal? Eu gosto de falar assim. Segura a onda, porque agora vem o toque de classe. Ele diagnosticou, esquadrinhou, agora vem o conselho. Não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los. Porque a divina bondade nos permite atendê-los. Buscando com isso, corrigir-nos e doutrinar-nos na terra e além da terra, a fim de que saibamos evitar todo erro, enquanto desfrutamos o favor do bom tempo. Emmanuel. Porque amanhã pode não ser bom tempo. Então eu pego um gancho na frase final para a gente concluir o encontro. O tempo é favorável. Por isso estamos aqui. Me recordo de uma história que escutei de Arnaldo Rocha, li em livros. É uma história muito conhecida para quem estuda um pouco sobre a vida de Francisco Cândido Xavier. No final da década de 30, uma alma muito querida de Chico partiu para o mundo espiritual. Fazendo uma digressão histórica, Chico viu muita gente partir. E chegar, né? Lógico. Partidas e chegadas, tem até uma música. Mas eu tive a honra, no livro do Chico Xavier do Calvário à Redenção, uma carta endereçada por Chico a Cidália Xavier, sua sobrinha. Conheçam a obra, vale a pena. E Chico fala que a vida dele foi um curso continuado de despedidas. Ele despediu de muita gente. E essas dores marcaram sua trajetória. Mas uma delas foi a do seu irmão José Xavier. Ele era um parceiro de todas as horas. José Xavier, junto com Maria Xavier, o seu pai, João Cândido e Chico, né, no caso, foram os familiares que descobriram o Espiritismo.
procuraram a doutrina para socorrer a Tiquinha, que estava doente. E desde então iniciaram a missão, o trabalho com o espiritismo. Então José Xavier foi um dos espíritas de ponta. Fala-se muito em Chico, mas não fala-se em José. Né? São erros históricos que a gente comete. Porque a gente vai no destaque, né? E lembrando que cada um faz o que pode e cada um é endereçado a uma missão específica. E ninguém trabalha sozinho. José Xavier ficou doente e veio, como eu disse, a desencarnar ali por volta de 39. Antes disso, ele teve um problema de saúde, né? Eu acho que foi um derrame. Não tenho aqui agora a mensagem correta. Depois eu trago para vocês. Foi um AVC, e ele ficou de cama algum tempo. E a família desesperou, né? Vendo a enfermidade e a possibilidade da morte. E eles, lógico, bateram na porta do Chico. Cadê os espíritos que vocês... E Chico orava, orava e pedia pelo irmão querido. E Emmanuel disse que estava socorrendo e que ele iria melhorar. Bom, a melhora não foi no plano físico, né? Ele desencarnou. E Chico, muito choroso, Emmanuel esclareceu dizendo: Chico, ele melhorou mesmo. José Xavier já se encontra no mundo espiritual e vai trabalhar com você. Agora numa outra dinâmica. José Xavier se comprometera no mundo espiritual a reencarnar e ter uma vida breve. Mas estava no planejamento que ele teria um período internado no hospital psiquiátrico. Porém, José Xavier se descobriu em espiritismo, teve a oportunidade, abraçou a causa e dialogou com muitos espíritos em sofrimento. Essa folha de serviço amenizou e modificou o painel. Então, no mundo espiritual, entendemos que seria muito mais valioso para o progresso de José Xavier desencarnar do que ficar internado no corpo, vivendo o guante das limitações do corpo físico. Porque ele se comprometeu com espíritos, ele se acompliciou em determinados momentos com comportamentos complicados. Então, nós trouxemos essa história para dizer do papel de José Xavier conversando com os espíritos nas reuniões mediúnicas, adocicando o coração deles, respeitando-os, uma vez que alguns deles eram inimigos do próprio José Xavier. E com a sua conduta ilibada, nobre, elevada, ele não só se ajustou, mas como também compartilhou o bem e ofereceu esperança, oportunidade, pelo papo, pelo diálogo, pelo carinho, para muitos desses espíritos. Então imaginemos nós, outros médiuns, que estamos tendo a oportunidade de ter essas informações. Somos médiuns esclarecidos. A reflexão é: o que faremos de tanto conhecimento? Vamos nos arvorar de doutrinar os outros? De convencê-los a, inclusive, serem espíritas, fazer proselitismo? Isso com os espíritos desencarnados? Eu falo sempre quanto à nossa postura, quanto os encarnados. Mas, na verdade, a postura é a mesma. Para com do lado de lá, para com aquele que está do lado de cá. Não, amigos. O Emmanuel está nos alertando que o tempo é favorável para nos esclarecermos e muito oportuno para vivermos os postulados que estamos estudando. Portanto, Gênese no Lar nestas manhãs, os nossos últimos encontros têm sido para nós uma valiosa oportunidade de rever conceitos doutrinários, porque eles são compreendidos, ferramentas imprescindíveis para a gente superar
os óbices do caminho que estão dentro de nós mesmos. Sejamos humildes e agradeçamos ao Senhor que, como abrimos o encontro, Ele não veio só esclarecer aos médiuns que somos os cristãos dos novos dias. Ele veio nos dizer que é necessário amar, pois eles estão junto de cada um de nós. Amai-vos uns aos outros, fazendo a vontade do Pai que está no céu, e poder bradar: Senhor, Senhor. E podereis entrar no reino dos céus. Que a gente possa bradar: Senhor, Senhor, em cada instante da nossa vida. Pense nisso. E não faça comum o que Deus te deu como concessão. E o que o Deus, o Pai, o Criador, o amor incomparável nos oferece, nós não podemos perder. Perder a nós mesmos no cipó da ilusão e não valorizar. Então eu encerro dizendo: obrigado, Senhor, por mais um evento, por mais um dia, pelo corpo. Obrigado, Senhor, pelos amigos. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, pela motivação, pela força para superar a dor. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Tenham um bom dia. Que as nossas orações repercutam com os seus familiares, em seus lares. E para com todos os espíritos que nesse momento fazem um cordão de luz em torno do nosso coração. Levantam as mãos para os céus e agradecem pelo nosso esforço. E aqueles que vêm ao nosso encontro, os benfeitores, representantes do Senhor, só nos resta o clamor. Que esse conclave se repita sempre, eternamente, pois Ele nos oferece paz. Que a paz seja convosco. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Muito obrigado.